A era do gelo está chegando. Enquanto todos estão lutando para sobreviver, nosso mestre de cerimônias está transformando as fronteiras congeladas em seu próprio reino com seus poderes misteriosos, no meio de uma cidade congelada e irreconhecível, onde toda a infraestrutura foi completamente fechada e todos os meios de transporte foram paralisados. Está chegando um relatório urgente de que a Terra finalmente entrou em uma nova era glacial em um ritmo acelerado. Corajoso correspondente enfrentou o frio o máximo que pôde, com seu microfone congelando a cada segundo que passava, enquanto informava a todos que as temperaturas globais continuariam a cair ainda mais, sem sinais de parar. Mas ele pede que o público não perca a esperança. Com o punho cerrado, ele projetou a confiança de que o governo não havia se esquecido de seus cidadãos nesses tempos difíceis. Enquanto permanecerem unidos, o povo desta nação forte superará essa crise assustadora. Quando ele estava prestes a divulgar mais propaganda da unidade para acalmar as massas, um avião totalmente congelado fez um pouso forçado no meio da cidade, atropelando o repórter e toda a sua equipe. Um homem assistiu a essa cena final do último noticiário coberto pela estação de TV que ainda restava no país. Ele assistiu a isso em uma tela miseravelmente congelada. Depois que o avião caiu em cima da equipe restante da rede de notícias, a TV finalmente ficou estática, sem mais cobertura de notícias sobre o que estava acontecendo lá fora. Quarto do nosso protagonista Anfang mostrava uma imagem de alguém que tentou lutar, mas acabou desistindo. Ele nem se deu ao trabalho de limpar a bagunça dos poucos suprimentos que lhe restavam. A área ao redor de sua entrada está cheia de caixas de coisas inúteis e provisões cada vez menores. Do lado de fora, alguém estava batendo com força e chamando seu nome em pânico. Finalmente, ao ouvir o chamado incessante de seu nome, Anfang se levantou de seu apartamento imundo e congelado, pegou um bastão de aço modificado com alguns pregos, com traços de sangue ainda visíveis em sua superfície, e caminhou em direção à porta. Anfang estava magro. Ele tinha a combinação de roupas de inverno mais grossas possíveis, mas não era suficiente para afastar o frio. Ele espiou lenta e cuidadosamente as pessoas para ver quem estava do outro lado da porta. Que ele viu o chocou, mas também o entusiasmou um pouco. Era uma mulher que ele conhecia muito bem antes mesmo do início da era glacial. Ela também estava usando sua roupa de inverno mais grossa, mas ficar do lado de fora exposta às intempéries fazia com que seu rosto ficasse vermelho e seu corpo tremesse incontrolavelmente. Anfang abriu a porta com um leve rubor no rosto. O nome da mulher é Iona, e ele não tem ideia do que ela está fazendo do lado de fora de sua porta. Ainda segurando o bastão, ele a incentivou a entrar em casa, onde era mais quente e seguro. Atualmente, o mundo exterior se transformou em uma perigosa terra sem lei. Iona abriu mais a porta para entrar na sala relativamente mais segura de Anfangs. Quando se deu conta, ela já o estava agarrando pelo colarinho e pressionando seus lábios nos dele. Seu pequeno chapéu até caiu com a rapidez com que ela se moveu. Anfang ficou surpreso, mas não recuou e suas bochechas ficaram ainda melhores. Esse beijo profundo e apaixonado durou tempo demais. Se você quer saber, mas deixe o nosso garoto ter um pouco dessa ação de beijo desleixado no meio de um corredor abandonado fora de sua casa. Quando eles se separarem, Anfang e ele saberão que estamos respirando pesadamente. A língua deles ainda está para fora. O cuspe ainda está escorrendo. O mundo está acabando. E é isso que eles estão fazendo. Totalmente compreensível. Percebendo o que acabará de acontecer, Anfang se afastou e perguntou o que havia acontecido com essa mulher para que ela o agarrasse e o beijasse assim que ele abrisse a porta. Ainda tentando recuperar o fôlego, ela confessou que percebeu que Anfang era o homem que ela realmente amava durante todo esse tempo. As lágrimas começaram a se formar no canto de seus olhos expressivos, enquanto ela lhe dizia que ele era a pessoa com quem ela deveria estar desde o início. É preciso uma crise para ver as verdadeiras cores de alguém, para ver quem realmente se importa com você, quem estará lá para você. Não importa o quanto as coisas fiquem difíceis. Por falar em dificuldade, Iona quis provar que o que estava dizendo era a verdade. Pegando as mãos de Anfang e colocando-as contra seu peito para sentir como seu coração batia rápido, ela prometeu que estaria disposta a fazer qualquer coisa só para que eles pudessem ficar juntos agora. Ouvir a palavra qualquer coisa acabou com qualquer aparência de racionalidade no cérebro de nosso filho. Todas as bandeiras vermelhas ficaram verdes. Para finalmente selar o acordo, ele só começou a pressionar as coxas dela contra o mastro de Anfang enquanto puxava para mais perto. Ele não tinha a menor chance.
O mundo poderia estar envolto em gelo e os suprimentos poderiam estar baixos, mas ele estava se aquecendo como nunca antes e algo estava surgindo nas regiões inferiores. An olhou para Iona diretamente em seus olhos enquanto ela acariciava suas bochechas com ternura. Ele confessou que aquelas palavras que ela acabou de dizer significavam muito para ele. No entanto, o batente da porta não é o lugar certo para eles continuarem com isso. Iona o silenciou gentilmente para que ele não dissesse mais nada. Tudo o que ela quer agora é que Anfung feche os olhos e sinta o momento contra sua mente lógica. Anfung fez o que ela pediu. Agora que seus olhos estavam fechados, ele perguntou o que deveria acontecer em seguida. Bem, foi quando o outro cara entrou, agarrando a porta de forma ameaçadora. Esse cara misterioso escancarou a porta congelada, fixou-se na cabeça de Anfung e esmagou uma arma sem corte com intenção de matar. O pobre Anfung não esperava por isso. Seu crânio foi esmagado enquanto seus olhos estavam fechados. Foi uma bagunça sangrenta e brutal. Um ataque sorrateiro e cruel espalhou sangue por toda a entrada do apartamento. Iona e o homem misterioso entraram no apartamento. Ela tremia e gaguejava, parecendo chocada com o fato de que seu parceiro no crime realmente mataria Anfung. O homem zombou e disse a ela para parar de se fazer de inocente, pois sabia que esse era o único caminho que esse encontro poderia seguir. O mundo virou um inferno há muito tempo. Uma boca a menos para alimentar não vai mudar nada. Chega de ficar remoendo o ataque brutal. É hora de ver o que esse idiota nocivo está acumulando. Se eles jogarem suas cartas corretamente, eles podem até conseguir suprimentos suficientes para sobreviver até o resgate chegar. A parte mais complicada foi que Anfung não morreu imediatamente. Ele se deitou no chão gelado, tremendo e agonizando, enquanto todo o sangue que jorrava de seu ferimento na cabeça congelava assim que saía. Ele não sabia ao certo o que havia acontecido, mas não conseguia se mexer. Talvez tenha chegado a hora. Talvez ele estivesse finalmente morrendo. Ele pode finalmente saber como é perder a vida. A última coisa que ele viu foi o homem misterioso e a bruxa má, Iona, flertando a poucos metros de distância de seu corpo mole. Ele está tocando em lugares com os quais ele só poderia sonhar enquanto promete recompensá-la por seu desempenho de melhor atriz que tornou toda a operação possível. Quando os olhos de Anfung se fecharam de vez, o ódio que ele sentia por aquele coração frio era insuportavelmente pesado. Ele jurou que, se houvesse uma próxima vida, nunca mais se deixaria ser um cachorrinho apaixonado. Na escuridão vazia em que estava mergulhado, Anfung começou a ver pequenas gotas de luz. Começou com uma pequena partícula que começou a se transformar em algo maior e mais substancial. À medida que ficava ainda mais brilhante, Anfung começou a se perguntar o que diabos estava acontecendo. Ele inconscientemente estendeu o braço. Sua pele estava translúcida como se fosse uma entidade totalmente diferente. A luz quente o atraiu depois de sofrer com o frio interminável do mundo real. Que esse seja o caminho para o céu. Mas a luz dourada de repente mudou sua cor para vermelho. Agora, que tipo de céu tem essa cor carmesim? Depois de ser atraído pela luz dourada e tentar alcançá-la, Anfung, ou pelo menos uma construção abstrata de seu corpo, sentiu seus membros serem triturados como se ele estivesse sendo colocado em um moedor de carne. Nada vai bem para esse homem. Não demorou muito para que a luz carmesim cobrisse todo o seu corpo enquanto ele soltava um grito miserável de agonia. Sua estrutura translúcida se desintegrava pedaço por pedaço. Nada escuro foi preenchido com sua essência dispersa e Anfung desapareceu. Ainda estava sentindo a dor de ter sido moído e desconstruído átomo por átomo. Ele acordou suando frio e gritando por sua vida. A dor era muito real. Ele foi seduzido a fechar os olhos. Levou uma pancada na cabeça por estar muito excitado e teve uma morte deprimente. Acordou e um vazio foi enganado para ser arrancado de um nível atômico. E agora ele não sabe onde está. Ele olhou ao redor e o sol brilhava forte em sua varanda. Sua cama macia e confortável estava limpa e agradável. O ar parecia fresco ao levantar suas cortinas. Anfung estava longe do mundo cruel com o qual havia se acostumado. Ele levou 30 minutos para absorver as coisas loucas que haviam acontecido com ele nas últimas horas. Ele passou esses 30 minutos se deleitando com a vista perfeita da área residencial que dava para seu apartamento. Anfung não conseguia superar o fato de que o sol estava brilhando novamente. Ele sentia a falta de seu calor e de sua luz. Ele pensou que nunca mais sentiria esse tipo de conforto e calor. Ele acabou de verificar a data e parece que é amanhã de 28 de junho. Pelo que ele se lembra, o apocalipse da Era do Gelo começará em 15 de julho.
Ele deveria ter morrido depois de sofrer uma emboscada, mas de alguma forma foi trazido de volta no tempo meio mês antes do fim da civilização. Em outras palavras, ele renasceu e recebeu a derradeira segunda chance. Além das memórias que ele guardou da linha do tempo anterior, há algo diferente desta vez. Algo estranho estava acontecendo dentro de seu corpo e pode ter se manifestado em suas mãos. Desde que ele acordou, um brilho vermelho envolveu sua mão direita o tempo todo. Ele tentou limpá-la, acenando para que desaparecesse, mas nada a fez sumir. Não está doendo, apenas parece quente. Não parecia fazer mais nada além da luz. No início, ele pensou que estava apenas imaginando coisas. Anfung deve ter ficado tanto tempo refletindo sobre o que estava acontecendo em sua varanda que começou a espirrar. Enquanto limpava o nariz da bagunça, ele notou que o brilho vermelho em sua mão direita havia misteriosamente se transformado em um brilho verde. Então, algo aconteceu que o deixou em pânico. A mão que estava envolvida pelo brilho verde começou a ficar maior, crescendo em comprimento como se a carne e a pele dos ossos estivessem se esticando. Qualquer pessoa se assustaria se visse suas mãos fazendo isso. Com medo e confuso, Anfung entrou em seu quarto e fechou a porta da varanda o mais rápido que pôde. Ele conseguiu entrar antes que algo mais drástico acontecesse. Ele estava bufando e respirando, mas as mãos pareciam ter voltado ao normal. O brilho verde ainda estava lá. No entanto, persistente e aparentemente inesgotável. Anfung olhou para ela sem poder fazer nada. Havia feixes de luz saindo de sua mão. Como a ciência moderna poderia justificar ou explicar um fenômeno misterioso como esse? Após o incidente de alongamento no exterior, agora está diminuindo muito lentamente. A luz verde parece ser uma coisa errática. Ela encolhe e cresce de forma imprevisível. Não é nem um pouco parecida com a vermelha estacionária. Mas isso ainda é um mistério. Sentando-se em seu sofá, Anfung sentiu de repente uma pontada de exaustão insuportável. Ele não fez muita coisa além de correr para dentro de casa, mas se sente esgotado. Isso pode estar relacionado à luz verde. Frustrado, ele começou a balançar os braços para todos os lados, tentando obter uma ideia do que realmente era aquilo. Isso não é igual às histórias de mãe a que ele adora ler? Ele imediatamente correu para a cozinha e pegou sua faca mais afiada. Naqueles homens que foram que ele ama, o protagonista sempre começa suas histórias renascendo, assim como eles. Talvez ele ganhe poderes de trapaceiro. Ele queria testar isso pegando a coisa mais legal que pudesse imaginar e posando com ela. Depois de alguns minutos esperando que algo acontecesse, que alguma coisa mudasse, Anfung apenas coçou a cabeça envergonhado, pois a faca afiada não reagiu de forma alguma com a luz em sua mão. Ele estava tão ocupado tentando descobrir se tinha algum poder fantástico de trapaça que negligenciou a exaustão e o ronco do estômago. A essa altura, ele está morrendo de fome. Infelizmente para ele, o Anfung do passado, que não sabe nada sobre o apocalipse que se aproxima, é um preguiçoso que não tem nenhum único alimento comestível na geladeira. Isso estava ficando ruim. Ele nunca havia sentido tanta fome antes. Se ele não comer algo logo, provavelmente desmaiará a qualquer momento. Ele voltou sua atenção para a sala de estar, onde um pote transparente de salgadinhos de soja estava sentado em silêncio. Esses grãos de soja assados eram apenas algumas sobras de lanches que ele conseguiu antes do apocalipse. Não é exatamente uma refeição completa e farta, mas terá de servir por enquanto. Isso deve saciar a fome antes de ele ir ao supermercado mais tarde. Ele agarrou um dos grãos de soja torrados inconscientemente usando a mão direita, esquecendo momentaneamente que a misteriosa luz verde o envolvia. Anfung estava com muita fome para pensar em qualquer outra coisa. Então, ele jogou o grão de soja diretamente na boca, na esperança de colocar algum tipo de alimento em seu sistema. Assim que o grão atingiu sua língua, uma explosão de fumaça ocorreu bem no seu rosto. A névoa criada quase cobriu toda a parte superior de seu corpo. Para sua surpresa, ele agora estava mastigando um pé de feijão. Parecia que o grão de soja torrado havia brotado dentro de sua boca. Ele podia sentir as raízes em sua língua e o próprio caldo se estendia para fora. Ele a retirou e a planta deixou um gosto de terra em sua boca. De todos os eventos bizarros pelos quais ele tem passado ultimamente, este talvez esteja perto do topo. Ele estava prestes a comer alguns grãos de soja torrados. E agora acontece isso. Além disso, ele não se sente mais cansado. Parece que aquela explosão em seu rosto apagou a sensação de fome que ele estava sentindo. Olhando para sua mão direita, a luz verde desapareceu.
Talvez tudo isso tenha algo a ver com o que aconteceu com a soja. Ele pegou uma das vagens do estoque e a examinou cuidadosamente. Ao abrir a deliciosa vagem verde, ele confirmou que se tratava apenas de um broto de feijão fresco comum. Talvez esse seja o poder com o qual ele estava sonhando acordado. Independentemente disso, essa é, sem dúvida, uma descoberta incrível que deveria ser mais estudada. Ainda assim, ele não pode pesquisar nada enquanto se preocupa com a possibilidade de morrer de fome a qualquer momento. No momento, ele tem um peixe maior para fritar na forma de estocar suprimentos antes do fim do mundo. Como todo mundo sabe, pela primeira vez em muito tempo, Anfung pôde sair de seu apartamento para sentir o sol em sua pele e ouvir o canto dos pássaros. Ele podia caminhar entre a multidão de pessoas no distrito comercial, cuidando de seus próprios negócios. Em vez de ficar em casa com medo do frio, Anfung estava pensando profundamente enquanto caminhava para seu destino. Vamos esclarecer isso. Primeiro, o brilho vermelho ao redor de sua mão se transformou em verde. A luz verde encolhe e faz crescer seus membros, fazendo seu coração bater mais rápido e ficar super cansado. Quando ele tocou os salgadinhos de soja, eles brotaram em um estoque de buracos. Ele olha para sua mão direita com mais perguntas do que respostas. Ele se pergunta que tipo de poder lhe foi concedido por quem sabe quem. Ele continuou suas caminhadas contemplativas casualmente até ouvir uma voz doce e familiar chamando seu nome que o teria derretido antes, mas que faria seu sangue ferver agora. Anfung não percebeu imediatamente e se virou para ver quem o estava chamando pelo nome. Foi aquela bruxa má que fez com que ele fosse brutalmente morto. Iona exibiu seu sorriso largo. Sua maquiagem estava impecável, escondendo sua personalidade podre. Ela perguntou se Anfung também estava fazendo compras. Ela até empregou seus truques especializados para parecer o mais bonita possível. Enquanto comentava que era como se fosse o destino que eles se encontrassem nesse lugar, Anfung ainda não teve a chance de digerir tudo o que aconteceu. Mas ver Iona na natureza está começando a trazer de volta a amargura que ele guardou até o último suspiro. Iona foi a deusa de seus sonhos por 3 longos anos. Ele era um simples que fazia tudo o que estava ao seu alcance para fazê-la feliz. Ele fez tudo isso sabendo muito bem que não passava de mais um cara de reserva na friendzone. Não, ele nem mesmo estava na friendzone. Era apenas um cofrinho. Por todos aqueles anos dedicados a si mesmo e a sua carteira à garota errada, ele nunca imaginou que seria ela que o levaria à morte, antes que ele ficasse fora de controle. Anfung se beliscou para se manter firme e calmo. Foi necessária toda a sua força de vontade para fazer isso. Pensando racionalmente, agora não é o momento de se vingar. Pelo menos, ainda não. Primeiro, ele precisa resolver o problema do suprimento, a menos que queira voltar a passar miséria e fome na Era do Gelo. Iona se aproximou e acenou com a mão em volta dos olhos dele enquanto perguntava o que ele estava procurando. Isso nunca havia acontecido antes. Só de ouvir a voz dela, o pobre coitado desmaiava. Anfung engoliu seu ódio pela bruxa e fingiu um sorriso enquanto pedia desculpas por estar sem palavras e por ela estar especialmente bonita hoje. Ela estava tão radiante que ele se perdeu um pouco no momento. Assim é melhor. Iona riu timidamente e perguntou quando ele ficou tão suave com suas falas. Seus lábios se ergueram em um sorriso leve e confiante, pensando que ele tinha esse garoto comendo na palma de suas mãos. Então, ela tentou o tiro no coração com a pose mais adorável de seu arsenal. Iona convidou o Anfung para fazerem compras juntos, mas eles se encontraram de qualquer maneira. Agora, há um limite de tempo para que Anfung possa encará-la sem perder o controle de sua raiva. Então, ele simplesmente seguiu em frente e se desculpou por não poderem fazer compras juntos hoje. A proprietária da Iona ficou atônita. Não era assim que as coisas deveriam acontecer. Ela deveria receber coisas de graça de um idiota patético. Enquanto caminhava na outra direção, Anfung não pôde deixar de elogiar a técnica da garota. Mas ele não vai cair nessa. Ele não será usado como um caixa eletrônico pessoal novamente. Ele não é mais tão tolo. Então, ele foi direto para o local onde poderia obter tudo o que precisava. Praça de compras do Walmart. Esse Walmart em uma cidade é o supermercado mais extenso e mais bem abastecido da região leste. É como o Walmart, mas com as marcas protegidas por direitos autorais. É claro que, quando a Era do Gelo chegar, esse lugar será limpo da noite para o dia. De volta à linha do tempo anterior. Ninguém nunca descobriu quem fez isso e como. Anfung já havia começado uma maratona de compras e enchido um carrinho com mercadorias.
Ele precisa estocar o máximo possível antes que a sociedade desmorone sob o frio intenso. Ele consultou alguns fóruns da internet sobre um guia de sobrevivência ao apocalipse genérico, que foi surpreendentemente útil. Ao percorrê-lo, ele listou as coisas de que precisaria, como alimentos, roupas de inverno, remédios, necessidades diárias, combustível, ferramentas, transporte e até armas. Há muito o que preparar, mas ele estava tão empolgado para conseguir alguns suprimentos que se esqueceu de levar em conta o problema mais importante que tinha em mãos. O saldo atual de sua carteira pessoal era de apenas 15,0001, o equivalente a pouco mais de 2,000 dólares. Como ele poderia garantir uma vida segura e confortável no apocalipse gelado com apenas essa quantia? Ele precisará de muito mais dinheiro para tudo o que precisar. Naquele momento, uma notificação de mensagem apareceu em seu telefone. Uma notificação que poderia ser a maneira do céu de dizer a ele para se acalmar. A mensagem veio de uma organização chamada Manager Loas, parabenizando por ter sido aprovado como elegível para fazer um empréstimo de até 168,0001 ou pouco mais de 23,000 USD. Uma lâmpada acendeu em sua mente. Não havia necessidade de entrar em pânico quando se tratava de fundos. Como ele poderia esquecer que a conveniência da tecnologia havia lhe trazido uma falha infinita de dinheiro? Há dezenas de aplicativos de empréstimo de dinheiro que exigem requisitos mínimos para que o empréstimo seja aprovado para aqueles que estão desesperados por dinheiro. Eles são incrivelmente predatórios. Mas o fato de se enterrar em dívidas não importa, pois ele não precisará pagá-las depois que o apocalipse estiver a todo vapor. No distrito comercial, uma senhora estava chutando com raiva uma lata de refrigerante vazia no meio-fio. Ela obviamente estava chateada com alguma coisa. Acabou sendo a Iona. Ela parece não estar de bom humor. Seus olhos estavam cheios de vitriolo tóxico como hoje. Um de seus muitos simples ousou se recusar a levá-la para fazer compras quando ela se arrumava para ser mimada. Ela estava seriamente irritada com o fato de Anfang ter ido embora assim, sem deixá-la esgotar sua conta bancária como uma sanguessuga inútil. Ela começou a insultar o cara em sua mente por ser um perdedor patético que nem sequer tem um carro. Iona jurou nunca mais ser gentil com aquele simples. Sua caminhada irritada foi interrompida por uma buzina alta vinda de um carro que vinha pela estrada. Curiosa, ela se virou para ver o que estava acontecendo. Parecia uma caminhonete nova, recém-saída da concessionária. Ainda estava brilhante e com aparência premium. Anfung estava abaixando as janelas no banco do motorista. Ele parou para cumprimentar Iona, pois acabou de passar por ela quando ela estava fazendo uma caminhada da vergonha pelo distrito comercial. Ao ver as novas rodas, Iona jurou nunca mais ser gentil com Anfung, o que parece ter desaparecido de sua mente. Tudo o que ela viu foram bancos de couro novinhos em folha e o cheiro de dinheiro. Anfung desceu do carro. Quando lhe perguntaram se o carro era dele, ele respondeu afirmativamente, acrescentando que o havia adquirido há pouco. Ela se aproximou da bruxa e inventou uma história sobre o fato de o pai dele estar se saindo muito bem nos Estados Unidos em termos de negócios e, por isso, ele tem algum dinheiro para gastar. Ele até acrescentou que tinha acabado de sair do aeroporto depois de deixar seu pai. Rosto de Iona se iluminou. A única coisa que poderia fazer isso acontecer seria a possibilidade de ficar rica. Então, ela respirou fundo e colocou sua cara de jogo para Anfang. Esta é a segunda vez que ela está fazendo isso hoje. Ela olhou para o chão e começou a tremer levemente. Sabendo que Anfung levou seu pai rico para o aeroporto hoje, ela começou a se desculpar por tê-lo convidado para fazer compras sem saber que ele teria uma agenda lotada. Então, a água veio à tona. Ela começou a derramar as lágrimas no momento perfeito, enquanto dizia humildemente a Anfung que ele havia sido tão frio com ela antes. Ela pensou que ele estava abandonando uma boa amiga. Anfung sorriu com satisfação. Essa atuação digna de uma academia teria feito maravilhas com ele antes, mas agora as coisas são diferentes. Ele podia ver através de tudo isso. Essa garota boba era uma profissional. Ele não hesitou em segurá-la pela cintura, puxando-a para mais perto. Sua outra mão segurou o queixo dela e eles se olharam nos olhos. Iona ficou surpresa com o fato de um de seus simps ter se mostrado tão confiante. Anfung deu uma aula de atuação, prometendo que nunca a abandonaria, pois ela é importante demais para ele fazer algo tão cruel. Por uma fração de segundo, houve um imperceptível sorriso torto em seu rosto, mas ela o apagou rapidamente. Continuando com sua atuação sincera de garota doce, ela trouxe as armas grandes.
Iona admitiu que Anfung é muito especial em sua vida e até o convidou para almoçar e assistir a um filme hoje, para que ela pudesse conhecê-lo melhor. Quando ela estava prestes a perguntar a resposta, o celular já havia desaparecido como o vento. Foi a fuga perfeita e imperceptível. Iona ficou sem palavras. Sua confissão sincera foi, na verdade, dirigida a nada além do ar. Anfung já estava mexendo nas pilhas de caixas na traseira de sua caminhonete. Ele estava reclamando de brincadeira sobre como ainda tem que carregar tantas coisas e como sua agenda está ocupada, claramente enfurecida por seu ataque não ter acertado. Iona tentou ao máximo manter a compostura de menina doce enquanto perguntava por que ele havia comprado tantas coisas. Ele respondeu que essa quantidade não é nada de especial. Ele apenas pegou algumas coisas de que gosta, para atormentar ainda mais a bruxa. Feng mentiu com todos os dentes e disse a ela com entusiasmo que havia comprado um presente para a senhora. Não querendo exagerar, Iona acenou em despedida enquanto caminhava em direção à sua casa. Ela sorriu e disse que estava ansiosa por aquele presente, assim que ela deu as costas para Anfung, supondo que fosse a mais simpática. Um sorriso malicioso apareceu em seus lábios, orgulhosa de como lidou com seu cofrinho. Por outro lado, Anfung estava apenas se divertindo com a bruxa. Conhecendo essa mulher, ele sabia que não poderia deixá-la descobrir sobre seu pequeno estoque de suprimentos. Tudo isso será sua passagem para sobreviver ao apocalipse. Afinal, Iona terá que esperar sua vez. Quando o mundo acabar, Anfung se certificará de que ela terá o que merece. Aquele cara misterioso que lhe deu uma pancada na cabeça também. Sua ansiedade em relação ao inevitável colapso da sociedade que se aproxima está começando a se dissipar. Anfung está realmente começando a esperar ansiosamente pelo que está por vir agora. Dia seguinte foi 29 de junho. Novamente, o dia 15 de julho será o dia do começo do fim. Primeiro vem a neve pesada e, em seguida, a temperatura cairá drasticamente para 20 graus Celsius negativos em um ritmo alarmante. No próximo mês, depois disso, as temperaturas continuarão a cair gradualmente, dia após dia, atingindo mínimas de até 70 graus Celsius negativos. Nesse momento, o mundo estará completamente coberto de gelo e neve, tornando quase impossível sair de casa. A primeira coisa que Anfung garantiu foram seus abundantes suprimentos de alimentos. Além do grande volume de estoque, ele também precisa que tudo seja embalado e lacrado com segurança. Ele não pode deixar que os vizinhos percebam que algo está acontecendo. Eles não podem suspeitar que ele está acumulando grandes quantidades de alimentos. Esse trabalho era cansativo. Alguns dos suprimentos sensíveis tiveram de ser movidos à noite, quando não havia ninguém por perto. Anfung não confia em ninguém o suficiente para ajudar. Então ele tem que fazer tudo sozinho. Quando a apocalíptica era do gelo começar, a rede elétrica ficará extremamente instável. É aí que sua mais nova aquisição se destaca, um gerador de alta capacidade com combustível suficiente para mantê-lo funcionando por um ano inteiro, no mínimo, com a energia garantida. Ele agora tem que considerar a consequência fatal de os sistemas de aquecimento do prédio entrarem em colapso. Ele teve que chamar alguns empreiteiros especializados para modificar sua casa para ter aquecimento independente. Anfung também encomendou algumas portas e janelas reforçadas enquanto fazia isso. Ele precisava de um cômodo dedicado para armazenar todos os suprimentos que havia acumulado. Assim, ele usou um quarto vazio para guardar todos os itens essenciais. Quando ele terminou de preparar tudo o que estava listado em seu caderninho de sobrevivência, já era 14 de julho, apenas mais um dia antes que a temperatura caia e tudo se transforme em um caos. Próximo item de sua lista é o evento principal que ele vem adiando por incerteza durante todo esse tempo. É hora de se dedicar e realmente estudar sua misteriosa habilidade. Anfung preparou uma refeição caseira para o jantar enquanto pensava em sua sobrevivência no apocalipse da Era do Gelo que se aproximava. Quando as coisas ficarem difíceis, contar apenas com os suprimentos que ele acumulou não será suficiente, mas ele tem uma possível resposta para esse problema. Seu poder de manipular plantas de uma forma mística pode ser sua única esperança para um futuro sustentável. A refeição que ele preparou tinha como ingrediente principal grãos de soja. Isso mesmo, os mesmos grãos que ele conjurou a partir de um único lanche torrado usando sua habilidade. Ele se esforçou e tentou vários gestos e possíveis gatilhos, mas as luzes ainda não tinham se apagado. A ativação é tão aleatória que encontrar o gatilho certo é quase impossível. Por enquanto, é hora de fazer um teste de sabor arriscado. Ele precisa ter certeza de que o alimento conjurado por suas habilidades é comestível.
Quem diria que experimentar alguns feijões seria tão estressante? Anfung comeu metade do prato de feijão sem nenhum problema aparente. Até mesmo o leite de soja passou no teste de sabor e segurança, enquanto mastigava seu almoço. A confirmação de que sua habilidade poderia fornecer alimentos comestíveis mudou o jogo. Pelo menos isso provou que ele tem a capacidade de teoricamente gerar alimentos. A próxima etapa é a mais difícil e baseada em tentativa e erro, e ele precisa descobrir como realmente usar as luzes vermelha e verde e fazê-las aparecer de acordo com a vontade dele. Até o momento, ele só o experimentou na soja. Mas o que aconteceria se ele pudesse usá-lo em outras coisas? Abrindo sua geladeira recém-abastecida, Anfung tomou a decisão de experimentar e ver se sua habilidade também funcionaria com outras plantas. Período de teste se estendeu do meio-dia até o pôr do sol. Anfung não sabia disso, pois desmaiou no meio do experimento. Quando abriu os olhos lentamente, percebeu que estava segurando algo com força na mão direita. Um vegetal verde de algum tipo, um enorme brócolis, levantou-se lentamente do chão. Ele não podia se incomodar com a bagunça absoluta que estava em sua cozinha, pois a dor em sua cabeça era infernal. Parecia que algo estava batendo dentro de seu crânio. Ele precisa tomar nota dessa sensação no futuro. Esse poder dele afeta muito a mente e o corpo e não pode ser usado sem restrições, a menos que ele queira desmaiar e acordar com enxaqueca todos os dias. Depois de se levantar, ele imediatamente pegou uma colher de seus feijões para se reabastecer novamente. Ele pode ter se esforçado ao máximo hoje, mas pelo menos aprendeu algo vital sobre essa sua misteriosa habilidade. Há algumas horas, antes de desmaiar, ele arrumou cuidadosamente uma seleção diversificada de produtos no chão da cozinha. Ele tentou usar seu poder em vários deles depois de conseguir ativar a luz verde. Algumas culturas de raízes, como batatas, não reagiram à sua luz verde, por alguma razão desconhecida, mas nem todos eles eram ruins. Algumas das plantações cresceram a partir das sementes e se tornaram plantas completas, como os talos de soja. O trigo era uma delas, e algumas não permaneceram as mesmas nem se transformaram em plantações completas. Elas simplesmente explodiram em suas mãos como mini-bombas. Foi uma experiência assustadora que pegou o Anfung desprevenido. Após essas explosões, as plantas se transformavam em uma substância que parecia carvão, mas era muito leve. Esse desenvolvimento certamente estava fora de suas expectativas. Felizmente, ele conseguiu encontrar um uso decente para essas substâncias negras não comestíveis. Elas são usadas para aquecer o espaço como carvão quando colocadas em um recipiente e acesas. Vindo de um futuro em que o calor era um luxo, Anfung aceitaria de bom grado essas pequenas bolas de calor, sem se preocupar mais em se manter aquecido no futuro. Depois de várias explosões, ele tentou muitas outras vezes e falhou na maioria delas. Ele simplesmente continuou jogando as bolas pretas no balde, uma a uma. Quando ele pegou algumas sementes que comprou, optou por adotar uma postura mais meditativa, forçando-se a se concentrar no controle da respiração. Após alguns minutos de intensa concentração que o deixaram suando muito, ele finalmente obteve o sucesso mais significativo nesse experimento. Um brócolis gigantesco apareceu de forma chocante ao seu alcance, antes que seus olhos se cansassem e sua consciência se apagasse. Ele observou que a taxa de sucesso desse método ainda era muito aleatória. Então, seu corpo atingiu o chão. Felizmente, ele já estava sentado nos ladrilhos. Então a queda não foi tão ruim. Agora ele está acordado e sua barriga está cheia de feijões. Ele brincou com os brócolis enquanto pensava muito e ainda não conseguiu encontrar nenhum padrão para essa habilidade. Mas ele não pode desistir. Deve haver algum tipo de princípio por trás do funcionamento dessa habilidade. Ainda há muitas incógnitas, mas ele fez um bom progresso hoje. Pelo menos agora ele tem alguma compreensão das condições de ativação das luzes. Quem diria que a chave para ativar a habilidade bizarra está em sua própria consciência? Tudo o que ele precisa fazer é entrar em um transe meditativo. Seu método envolve imaginar-se na natureza em sua forma nua, livre das restrições da civilização humana. Em outras palavras, Bac Nu
Em seu palácio mental, ele caminha no chão com os pés descalços. Sua alma está em contato direto com o solo onde a vida cresce. A luz do sol beija sua pele enquanto toda a vida ao seu redor se harmoniza, assim como Adão no jardim do Éden. Seu corpo e sua mente fazem parte do mundo natural, uma ressonância pacífica de tudo que tem vida. Quando entra nesse estado de espírito, ele abre lentamente os olhos e um brilho verde familiar aparece mais uma vez. Essa habilidade está diretamente ligada à sua consciência. Trabalhando com esse conceito, ele poderia invocar livremente a luz verde. Agora que ele já terminou com todas as amostras de plantas com uma baixa taxa de sucesso, é hora de passar para um tipo diferente de espécime. Alvo do segundo experimento seria todo tipo de carne desta vez. Então, lentamente, ele levou a mão direita envolta pela luz verde em direção a um suculento pedaço de carne. Ele já esperava por isso, mas ainda é decepcionante que não tenha havido nenhuma reação. Talvez a luz verde só funcione em plantas. Pensando que a abordagem gentil poderia não ser eficaz, Anfung agarrou sua carne e apertou com força enquanto rezava para que sua mão direita fizesse sua mágica. Depois de alguns minutos, ele teve que aceitar que nada aconteceria. Era possível ver a derrota e o desânimo em seus olhos cansados. Foi então que ele pensou na sensação que teve ao meditar. Em um transe, ele podia sentir duas cores distintas, as luzes vermelha e verde. Ao longo dos experimentos, ele ainda não tentou usar a vermelha. Ao compreender a função de gatilho principal de sua habilidade, ele só precisa se concentrar em tirar a luz vermelha de sua consciência. Enquanto ainda segurava a carne, ele fechou os olhos e tentou alcançar a outra habilidade que estava adormecida em seu sistema. Depois de algum tempo, uma faísca de luz vermelha finalmente apareceu em sua mão direita. Com essa faísca inicial, o brilho se enrolou rapidamente em sua mão. Surpreendentemente, ele também envolveu o pedaço de carne. Parecia que estava criando algum tipo de reação borbulhante na superfície da carne. Alguns segundos de intensa concentração depois, Anfung abriu os olhos para uma pilha pútrida de lodo vermelho escuro endurecido que parecia ter saído diretamente do inferno. Enquanto a luz vermelha diminuía, ele imediatamente jogou aquela coisa vil no chão por puro nojo. Sem dúvida, você também faria isso no lugar dele. Percebendo que essa lama desfigurada poderia fornecer alguns insights valiosos, Anfang se agachou no chão para observá-la. Ele cutucou a coisa e ela estava um pouco mole. Portanto, é assim que as carnes reagiriam à luz vermelha. Pode parecer revoltante, mas a textura e a sensação geral apontam para a possibilidade de que a carne tenha sido cozida ou algo assim. Será que isso é realmente tudo que a luz vermelha pode fazer para aquecer as coisas? Fogões e panelas podem fazer a mesma coisa e produzir refeições mais apetitosas do que o que quer que seja isso? Anfung se recusa a acreditar que isso seja tudo. Ao usar sua consciência para ativar suas habilidades em uma quantidade razoável, ele pôde entender suas capacidades em um nível mais profundo. Se ele fosse descrever a sensação da luz vermelha, seria como um processo de desintegração. Seu próximo experimento com carne parecia muito melhor do que o primeiro, mas se esse for o caso, entender os conceitos subjacentes dessas duas luzes pode ser mais fácil do que ele pensava inicialmente. Ele pegou um punhado de grãos de soja de sua pilha de grãos e os segurou com força em sua mão direita. Em sua mão esquerda estavam a luz vermelha e a carne cozida. Se a luz verde representa a evolução da matéria, a luz vermelha é o oposto, que seria a desintegração, já que ele já está testando alguns conceitos confusos. O que aconteceria se ele combinasse a luz verde que agarra os feijões e a luz vermelha que agarra a carne? Resultado foi uma reação ainda maior do que ele estava esperando. A combinação produziu uma luz brilhante e ofuscante entre suas mãos. Quando as luzes se apagaram, foi revelado que sua carne ficou muito maior como resultado. A carne havia sido superdimensionada. Mas para onde foram os grãos de soja em sua mão direita? Será que os dois assuntos se fundiram, produzindo essa placa gigante? Anfung inspecionou meticulosamente a carne grande. Não importa como você a veja, ela é inegavelmente incrível. Ela parece, sente e cheira exatamente como a carne de verdade, mas ainda mais fresca, ganhando um pouco de confiança de que estava ficando muito melhor na coisa dos superpoderes. Ele decidiu fazer mais alguns experimentos. Depois de algumas horas, ele estava de volta à estaca zero novamente.
O chão de sua cozinha estava cheio de restos carbonizados de carne e plantações. Frustrado, ele fez birra e tudo o que tentou falhou miseravelmente, tirando toda aquela exasperação de seu sistema. Anfung se sentou e respirou fundo. Por enquanto, ele vai apenas pausar os experimentos. Ele sempre pode dedicar seu tempo para descobrir as complexidades mais profundas mais tarde. De qualquer forma, o dia de hoje ainda foi produtivo. Mesmo que ele tenha terminado o dia com uma nota amarga e carbonizada, Anfung já pode ver o futuro se conseguir dominar com sucesso esse poder misterioso. Não há dúvidas quanto a isso. Com recursos infinitos, ele seria o homem no auge deste mundo pós-apocalíptico. É seu sonho. Então ele poderia colocar alguns músculos doces em sua imagem. Por falar em poder, ele pode ter se esquecido de um dos aspectos mais importantes da sobrevivência. Somente a comida não será suficiente nos próximos dias. Ele ficará completamente vulnerável com todo esse saque se não tiver uma arma decente para se defender. Ele pegou rapidamente as várias plantações espalhadas pelo chão. Ele precisa se apressar e encontrar uma arma antes que a temperatura caia. Olhando pela janela, parece que os estágios iniciais do apocalipse já começaram. A neve está começando a cair dos céus. É aqui. O público pode pensar que esta é apenas uma típica noite de neve, mas não é, assim como na linha do tempo anterior. Isso realmente está acontecendo. O colapso da civilização moderna está começando. Ao sair, Anfung teme que as temperaturas caiam para 45 graus negativos dentro de uma semana. Ele precisa de uma arma e rápido, mas comprar uma arma neste país é ilegal. E ele não tem exatamente nenhuma conexão com o mundo do crime. Foi então que ele ouviu um homem escandaloso gritando e se gabando de ser um construtor com milhões em cada projeto. Cara estava se gabando para um transeunte de que conhecia o infame Lao Huang, do grupo de líderes da gangue Xi. Eles são muito próximos. São praticamente irmãos. Anfung acha que já viu esse bandido antes. Um idiota com um estilo de moda exagerado, enfeitado com joias de autenticidade questionável e roupas de rua exageradas. Um cara que, por algum motivo, oferece cigarros a todos. Nessa área, as pessoas se referem a esse bandido de cabelos descoloridos que adora cigarros como Joe Sem-Teto. Nome verdadeiro de Joe Sem-Teto é Lazy, mas ele gosta que as pessoas o chamem de irmão Lee e mora no bairro de Hot Springs. Ele tem a reputação de ser o responsável pela contratação de projetos e conhece todo mundo na área. Se você lhe oferecer alguns cigarros, ele não aceitará nenhuma outra marca, pois só fuma o Waze. As outras marcas o fazem tossir. Ele está sempre ajudando o irmão mais velho com projetos e não vê a hora de ir às saunas. Na verdade, esse vagabundo não tem um emprego adequado, mas sempre se mostra muito ocupado. É comum vê-lo andando por aí durante uma ligação, gritando negócios no valor de 20 milhões ou 10 milhões, como se quisesse que todos ouvissem o quanto ele é bem-sucedido. Cara é um caloteiro, mas o Onfone pode ver que talvez o Joe Sem-Teto tenha as conexões necessárias para conseguir o que tanto precisa. Então, ele se aproximou do bandido, referindo-se a ele como irmão Lee e dizendo que fazia muito tempo que eles não se viam. Anfung acenou com um sorriso incômodo, pois não tinha certeza de como esse cara responderia. Irmão Lee perguntou irritantemente se eles se conheciam enquanto se aproximava. Por ser mais jovem que Lee, ele se apresentou como Xiao An, mais ou menos como dizer irmãozinho. Ele jurou que eles se conheceram há algum tempo. Então eu devo ter esquecido. A terceira reclamação é que ele tem estado atolado de trabalho ultimamente, então não pode ser culpado por sua memória ruim. Mas ele foi bastante receptivo à conversa. Anfung estava sendo excessivamente cauteloso, pois estava prestes a pedir algo muito ilegal. Ele examinou a área, olhando da esquerda para a direita para se certificar de que ninguém poderia ouvir o que ele estava prestes a dizer. Em seguida, ele se aproximou do irmão Lee e pediu diretamente a arma de que precisava para se defender nos próximos dias. Lee se assustou e perguntou para que ele precisaria de uma arma. Isso não é um bom sinal. Sentindo-se como um criminoso culpado, Feng ainda tinha que superar isso, pois não conseguia pensar em mais ninguém que pudesse ajudá-lo com seu problema. Lee começou a falar seriamente, querendo esclarecer alguma coisa antes que eles fossem mais longe. Ele insistiu que sua organização não se envolve em nenhuma atividade legal e que as armas são um negócio sério.
Ele deu a entender que tinha os contatos para isso, mas não era de misturar pessoas comuns com algo perigoso. Anfung empurrou a questionável bolsa Louis Vuitton dos bandidos para longe de seu rosto e insistiu que o irmão Lee havia distorcido tudo. Ele estava apenas perguntando sobre algumas armas de fogo para autodefesa, pois se envolveu em uma briga pessoal desagradável. Então, Anfung começou a mentir com uma história que ele estava inventando enquanto falava. De acordo com ele, um dia, ao ir de bicicleta para o trabalho, como de costume, encontrou um idoso que estava cuspindo em toda a linha da bicicleta. Foi muito nojento. E para piorar a situação, o vento levou uma daquelas bolas nojentas de cuspe direto para o rosto de Anfung quando ele estava apenas cuidando da própria vida. Irritado com o velho revoltante, Anfung jogou sua bicicleta para o lado e confrontou o velho. O que o bastardo fez? Você pergunta. O idiota decidiu cuspir nele novamente. Enquanto ele estava expondo sua queixa, ele não aguentou mais e fez justiça nas ruas contra o velho nojento. Ele deu uma boa surra no cara no meio da rua com todo mundo assistindo. Velho foi embora com as roupas esfarrapadas e o rosto bagunçado. O bastardo jurou que se vingaria da caça por essa humilhação. No dia seguinte, o velho estava remendado e esperando por Anfung na rota habitual de bicicleta. Dessa vez, ele tinha alguns capangas com ele. Eles bateram muito em Anfung e ameaçaram fazer isso novamente. Se eles o vissem em algum lugar, suas roupas estavam uma bagunça. Seu rosto estava machucado e seu corpo ferido. Ele nunca foi tão humilhado em sua vida. É por isso que ele quer uma arma para se defender. Essa é a versão longa e curta da história. Essa é a história que ele conseguiu inventar na hora. E parece que foi muito eficaz. O irmão Lee estava fumegando de raiva ao imaginar o velho imbecil cuspindo na estrada e batendo em Anfung. Esse comportamento incivilizado não deveria ser tolerado. Esse não é realmente o objetivo de uma história de assombração. Mas pelo menos ele está chegando a algum lugar. Irmão Lee bateu em seus ombros e lhe garantiu que essa vingança seria resolvida. Ele garantiu a Anfung que está cuidando do nosso garoto. Ele só precisa ligar para seu irmão mais velho agora mesmo e eles buscarão a arma. Anfung estava começando a duvidar se havia tomado a decisão certa ao abordar esse homem. Com toda essa conversa dura, o irmão Lee o convidou para ir até a estação e pegar o ônibus com ele. Sua desculpa foi que seu Panamera estava em manutenção na oficina e, portanto, ele não poderia dirigir até a sede. Anfung lhe garantiu que o transporte não seria um problema. Afinal, ele tem seu carro estacionado bem ao lado. O veículo novinho em folha chamou imediatamente a atenção desse vagabundo do IPBAS. Durante o trajeto até seu irmão mais velho, Lee não parava de falar sobre como Anfung estava vivendo uma boa vida e perguntou quanto custava o novo carro. Foram cerca de 700,000 de dinheiro emprestado, enquanto ele casualmente dava instruções para virar à esquerda no próximo cruzamento para chegar ao suposto escritório. O irmão Lee continuava tirando fotos de si mesmo sentado nos novos assentos de couro. Seu nome na mídia social era Handsome Spice Guy e a postagem desta noite era uma foto de sua cara de idiota com uma legenda reclamando que o assento de seu SUV ainda é muito difícil de sentar por ser novo. Eles pararam em uma das áreas de carros da cidade. Alguns caras durões estavam acampados do lado de fora, reclamando do tempo ruim. Mas não se pode culpá-los. De um dia para o outro, o clima passou de verão para inverno rigoroso. Ao verem algumas rodas de aparência nítida pararem, todos se voltaram para quem estava prestes a sair do carro. Ao ver que era Leese, eles foram até ele para perguntar o que estava acontecendo. O irmão Lee apenas lhes disse que tinha algumas coisas para resolver com o chefe Lu. Os outros bandidos presumiram que o novo SUV Tiger pertencia a Lee e começaram a questioná-lo sobre o preço. Lee não negou de forma alguma. Ele até se gabou orgulhosamente de ter gasto $700,000 pelo carro. Anfung não ficou chateado. Gabar-se de que você é o dono do carro com tanta confiança enquanto o verdadeiro dono está por perto é um tipo de atitude desavergonhada. Assim que eles entraram no estabelecimento, o conhecido como Chefe Liu, um homem com aparência de gangster durão, saiu chateado com o fato de Lee, o linguarudo, incomodá-lo tão tarde da noite. No entanto, o chefão não tem tempo para essas bobagens. Ele é um homem ocupado. Irmão Lee apresentou seu irmão mais novo, Anfung, como comprador de algo especial, uma arma. O chefe Liu queria confirmar se tinha ouvido corretamente. Assim que o chefão o observou, Anfung congelou de medo.
Ele não tinha certeza do que aconteceria se fizesse o movimento errado ou dissesse a coisa errada. Chefe Liu ficou olhando para ele em silêncio, com um cigarro na boca, aparentemente examinando da cabeça aos pés. Ele ficou bastante desapontado com o fato de Anfung só precisar de uma arma ruim quando esperava algo mais interessante. Ele fez um gesto para um de seus capangas, Shansei, que já sabia o que fazer e remexeu no bolso do paletó. Ele jogou uma pistola sobre a mesa e o chefe Luke citou um preço de 6.000 pela pistola, fácil de esconder e confiável. Anfung humildemente rejeitou a proposta, pois estava pensando mais em algo um pouco mais longo e maior. Ele não estava procurando uma arma de baixo calibre, mas sim algo que exigisse uma mira para disparar. A expressão do chefe perdeu a seriedade enquanto olhava atentamente para Anfung. Nosso garoto pode ter passado dos limites sem saber. Ele se calou imediatamente como se tivesse engolido a língua. Grandalhão começou a gritar sobre como é irrealista exigir um rifle de precisão como se não fosse nada. Ele está administrando um negócio discreto aqui. Não se trata de um maldito shopping center onde você pode escolher o tipo de produto ilegal que deseja adquirir. O chefe perdeu a oferta final, na pistola sobre a mesa. É pegar ou largar. Irmão Lee teve que interferir para tentar acalmar o chefe. Sua ideia para convencer o chefão a ouvir foi inventar uma história de fundo para Anfung por conta própria. Uma história inventada que supostamente aconteceu há 5 anos envolvendo a esposa inexistente de Hong Kong. Lee é um contador de histórias bastante desbocado, mas talentoso. Sob a implacável queda de neve, o chefe ouviu suas mentiras até o fim. A história deve ter sido fenomenal, pois o chefe Liu ficou tão irritado que quase partiu a mesa ao meio. Ele não parava de repetir como eram nojentos aqueles que haviam prejudicado Anfung. Aparentemente, Anfung tinha 3 filhos com uma esposa inexistente, mas descobriu-se que nenhum deles era dele. Anfung simplesmente ficou lá e seguiu com todas as mentiras, mesmo para alguém apelidado de Joe Sem Teto. Essa história ridícula foi muito exagerada, mas funcionou. Chefe Léo deu sua garantia pessoal de que Anfung receberia seu rifle sniper o mais rápido possível. Ele prometeu que faria isso pessoalmente, mas poderia levar alguns dias. Mais uma vez, o capanga Shunzi estará organizando tudo. O chefe Lee queria algo semiautomático com muita munição para que Anfung pudesse ter o que precisava. É inesperado, mas o irmão Lee definitivamente veio em boa hora. Grandalhão também entregou a arma a Anfung, pois queria dá-la de graça. Um presente de um homem para outro. Anfung ficou sem palavras. A história inventada era tão boa que o chefe havia formado algum tipo de vínculo unilateral com ele. Agora que isso estava resolvido, o grandalhão voltou ao telefone para cuidar de outros assuntos mais urgentes. Antes de ir embora, Anfung queria retribuir um pouco o favor. Ele afirmou que um amigo seu que trabalha para o governo lhe disse que, devido à situação anormal, os limites de compra de suprimentos serão implementados em breve. Portanto, é melhor estocar antes que isso aconteça. Ao ver a expressão séria nos olhos do jovem, como se ele realmente soubesse do que estava falando, o chefe Luke também não pôde deixar de levar a dica a sério. Ele acenou com a cabeça em sinal de compreensão e comentou que havia entendido. Assim, o irmão Lee e a caça saíram do centro da cidade com uma arma de fogo em punho. No caminho de volta, Lee não parava de se gabar de como ele lidava com os negócios como um chefe. E tudo correu muito bem. Agora que seu irmão mais velho, o chefão, está de bom humor, eles poderiam até pedir um canhão para aquele cara. E ele diria que sim. Anfung queria agradecer ao bandido comprando-lhe alguns cigarros. Irmão Lee tentou ser humilde e insistiu que fez o que fez apenas para ajudá-lo, mas que aceitaria de bom grado cerca de 7 a 8 caixas de seu amado, que tinha 6 anos. Ele até prometeu levar Anfung para Zana assim que recebesse o pagamento por seu assim chamado projeto. Nosso garoto já estava pensando em seu próximo passo lógico. Os suprimentos estão garantidos e a arma foi obtida. Ele deve estar pronto para os primeiros dias do apocalipse. No mínimo, ele pode se concentrar no estudo de suas habilidades. Resolver completamente o problema da comida faria com que suas chances de sobrevivência a longo prazo aumentassem muito. Ele estava tão absorto em seu próprio mundo enquanto caminhava que não percebeu uma parte gelada no chão e escorregou. Anfung estava tão preocupado com a sobrevivência que deixou de seguir uma das regras rígidas da próxima era do gelo, não se machucar. Ele caiu muito mal. Sua perna deve ter absorvido o impacto do escorregão e foi seriamente danificada. O irmão Lee não sabia o que fazer enquanto corria para o lado de seu novo amigo. Isso é ruim.
devido à dor aguda que ele estava sentindo e à aterrissagem desajeitada. Havia uma possibilidade muito real de que sua perna estivesse quebrada. Ele pegou as chaves do carro com dificuldade, entregou-as ao irmão Lee e pediu para ser levado ao hospital mais próximo o mais rápido possível. Lee apenas coçou a nuca e admitiu que, na verdade, não tem carteira de motorista, insistindo que não pode dirigir sem ela. Mas é seguro dizer que essa bomba simplesmente não sabe dirigir. Pelo menos ele não deixou Anfung no chão, sofrendo com a dor de uma perna quebrada. Ele ofereceu seus ombros para levantar Anfung, mas ele se esforçou muito para isso. Nesse ritmo, os dois não chegariam vivos ao hospital. Por isso, Anfung chamou um táxi, que ele teve de pagar, já que Lee era um desgraçado sem dinheiro. Até mesmo o hospital, um estabelecimento essencial, estava começando a congelar com a intensificação da nevasca. Na sala da enfermaria, uma pessoa chamada Jian foi deixada para cuidar do turno da noite nessa noite sem luz. A neve estava ficando mais pesada e as estradas estavam começando a ficar enterradas. A enfermeira-chefe Jian tinha acabado de começar seu turno noturno, mas as chamadas vindas do corredor já estavam chegando, pois a seção de emergência estava com uma equipe muito reduzida. A bela enfermeira não teve outra escolha a não ser intervir. Ao fazer um raio-x no hospital, foi confirmado que ele realmente havia quebrado a perna. O médico explicou que havia uma fratura estável na tíbia direita. Seria fácil de tratar, mas ele precisaria ficar em observação por 1 hora antes de ir para casa com seus medicamentos. Esse acidente não poderia ter acontecido em um momento pior. Tinha que ter ocorrido antes que o apocalipse estivesse a todo vapor. Enquanto olhava os resultados de seu raio-x, Anfung se arrependeu de ter sido tão descuidado. Irmão o acompanhou durante a maior parte do processo, mas o cara teve que ir embora, pois aparentemente tinha alguns negócios para resolver. No entanto, ele é um cara de verdade e até deixou seu número para o caso de Anfung precisar de mais alguma coisa. Agora que ele estava sozinho no saguão do hospital, Anfung suspirou pesadamente. Ele se perguntava se poderia cometer um erro tão estúpido em um momento tão crucial. Olhar para o caos ao seu redor era estressante. O hospital rapidamente transbordou de pacientes vítimas de acidentes causados pela nevasca repentina e pela queda rápida da temperatura. Os leitos de emergência se alinhavam nos corredores como um testemunho sombrio da piora das condições externas. Quanto a ele, pessoalmente, só queria tomar seus remédios e sair deste lugar o mais rápido possível antes que as estradas fechassem de vez. Felizmente, seu tempo ocioso não seria entediante, pois uma deusa acabará de passar bem na frente dele. A enfermeira-chefe Jian veio para reforçar o pronto-socorro que estava com falta de pessoal. O primeiro leito que ela verificou tinha um paciente com ferimentos graves. O próximo leito em sua rotação era o quinto, onde os ferimentos de um paciente tinham acabado de ser limpos. Felizmente, os sinais vitais estavam estáveis. O leito 5 só precisava de outra dose de glicose em 10 minutos. Ela informou à enfermeira responsável que, se a frequência cardíaca do paciente caísse abaixo de 80, a epinefrina deveria ser administrada imediatamente. Durante as rondas da enfermeira-chefe, Anfung não conseguia tirar os olhos dela. Ela era simplesmente incrível. Sendo uma enfermeira-chefe em uma idade tão jovem, ela deve ser um talento de geração. Além disso, ele viu como ela lidava com todos os tipos de pacientes. Ela era gentil e incrivelmente habilidosa. Parecia um ser radiante no meio de um lugar sem esperança. Além disso, ela era incrivelmente bonita. Ela estava trabalhando no agitado turno da noite, mas seu sorriso nunca diminuía. Ela era basicamente um anjo. Ele estava tão encantado que seus olhos acidentalmente viajaram para algumas áreas pouco gentis. Anfung imediatamente desviou o olhar em sinal de respeito. Mas a enfermeira-chefe Jian não tinha noção do que estava acontecendo ao seu redor. Uma verdadeira cabeça de vento. De repente, o idoso sentado ao lado dele começou a chamar a atenção da bela enfermeira-chefe. Na verdade, ela não era obrigada a atender os pacientes fora de suas rondas, mas ainda assim atendia ao chamado com um sorriso. A enfermeira-chefe Jian se desculpou educadamente com o idoso e perguntou se poderia voltar um pouco mais tarde para ajudar, pois ainda precisava prestar atendimento urgente a alguns pacientes para suprir a falta de pessoal.
O idoso reclamou que suas costas estavam doendo muito. Ele explicou que a dor nas costas estava piorando ultimamente e queria que a enfermeira-chefe desse uma olhada para ver o que estava causando isso. Na verdade, esse bastardo era apenas um pervertido sujo tentando filmá-la por baixo da saia, sem perceber o que realmente estava acontecendo. Jean apenas sorriu e se desculpou mais uma vez, dizendo que, para esses problemas de coluna, talvez fosse necessário agendar um raio-x para ter certeza. Velho pervertido começou a ser insistente, pedindo que ela desse uma olhada rápida enquanto apontava para o local onde estava doendo. Bastardo até se levantou de seu assento para tocar a enfermeira angelical de forma inadequada. Como era uma cabeça de vento, Jean apenas riu, pois ela tinha cócegas naturalmente. Para problemas nas costas, é realmente aconselhável esperar pelo exame do médico residente. Perfurador começou a empurrá-la, sua mão se arrastando ainda mais para baixo da cintura dela. Esse ato repugnante teria continuado por mais tempo se algo ou alguém não o tivesse feito parar. Uma muleta voadora esmagada com força contra o velho pervertido, que lhe causou uma verdadeira dor nas costas e arrancou o telefone de suas mãos. Ever, o bondoso profissional de saúde Jean queria verificar se o idoso estava bem. Felizmente, Anfung veio em seu socorro, desculpando-se humildemente por sua muleta ter voado para o lado, pois era a primeira vez que ele estava usando uma. Ele se curvou e foi direto ao antigo telefone de Purvis, perguntando descaradamente se ele estava quebrado ou não. Quando ele estava prestes a tocar no telefone, o perf começou a suar de nervoso e a gritar para que ele ficasse longe do telefone. Telefone de Pom não deu ouvidos. Ele caminhou até a lateral da sala, bagunçou o curativo e não deixou que esse maldito sermão escapasse de fazer algo tão nojento. Assim que ele abriu o telefone, suas suspeitas se confirmaram. Ele olhou diretamente nos olhos do canalha. Se olhares pudessem matar, o sujeito já teria morrido. A prova já estava lá na tela inicial, e essa pessoa teve coragem de filmar a saia de uma enfermeira que trabalha duro e até mesmo agredi-la. Não há nenhuma boa razão para que Anfung não chame a segurança e peça que escoltem o bastardo para uma cela de prisão, onde os criminosos adoram colocar os pervertidos em seus lugares. Anfung guardaria o telefone e, da próxima vez que visse esse velho cretino novamente, ameaçaria arruinar sua vida miserável e revoltante. Ele ameaçava arruinar sua vida miserável e revoltante. Velho bastardo sabia que não tinha outra escolha a não ser fugir e nunca mais se aproximar daquele lugar. E isso o enfurecia. Na primeira oportunidade que teve, ele se levantou do chão do hospital e saiu correndo pela porta como se sua vida dependesse disso. Enquanto isso, a enfermeira-chefe Jaya estava confusa sobre como alguém que se queixava de fortes dores nas costas poderia correr tão rápido. Anfung ficou chocado ao ver em primeira mão a pessoa mais comicamente ingênua que ele já havia conhecido. Ele decidiu mostrar a ela o que o velho estava fazendo com o telefone filmando a saia dela. Com base em sua reação, ela realmente não percebeu nada de errado acontecendo. Anfung lhe entregou o celular com o vídeo para que ela decidisse se o apagaria ou chamaria a polícia para o proprietário. Ele também a lembrou de ser mais cuidadosa para que pessoas como aquele pervertido não se aproveitassem de sua bondade. Ela sorriu com o brilho de 1000 estrelas e depois perguntou se a perna de Anfung deveria estar machucada. A adrenalina de pegar aquele velho pervertido no act deve ter anestesiado a dor de sua perna quebrada. Mas, agora que já tinha resolvido o problema, a dor voltou com força e ele gritou de agonia. Felizmente, a enfermeira Jean era especialista em consertar esses tipos de lesões e rapidamente colocou o gesso de volta no lugar. Ela olhou para ele e perguntou se ainda estava doendo. Anfung agradeceu a ela por ter tratado de sua perna quebrada, e agora não estava mais doendo. Naquele momento, era como se apenas os dois existissem na sala lotada. Jean retribuiu a gratidão e prometeu que nunca mais deixaria esses bandidos se meterem com ela. De agora em diante, ela os esmurraria muito bem. Anfung só queria que ela ficasse mais atenta ao seu redor, já que ela estava deixando a perna quebrada e os pés dele tocarem os travesseiros da frente. Parecia que ela não havia aprendido nada. Ela continuava tão sem noção e inconsciente como sempre. Enquanto Anfung estava com a cabeça nas nuvens, outra enfermeira chamou Jean, pois sua ajuda era necessária nos leitos de emergência. Antes de voltar para suas rondas, a angelical enfermeira-chefe o lembrou de não se esquecer de voltar em uma semana para examinar a perna novamente. Anfung prometeu que o faria, mas fazer planos para daqui a uma semana não era realista.
Ele apenas sorriu sem poder fazer nada, pois só ele sabia o que realmente estava acontecendo no mundo. Ele pegou a muleta que havia esmagado contra o velho pervertido e saiu mancando do hospital. Anfung simplesmente aceitou o fato de que não poderia vê-la nunca mais. Dia seguinte chegou e a nevasca não havia parado, mas sim ficado ainda mais forte, basicamente congelando toda a infraestrutura e os serviços, tornando o simples fato de sair de casa um desafio perigoso. No noticiário da manhã, os relatórios meteorológicos de emergência continuavam chegando sobre como, nas próximas 24 horas, todas as regiões do país estariam sofrendo fortes nevascas e uma queda acentuada nas temperaturas. Relatórios bizarros de correspondentes estrangeiros mostraram que as temperaturas estavam despencando em todos os cantos do mundo, em Dubai, no Egito, na bacia amazônica e em lugares que não deveriam estar passando por esse tipo de fenômeno. Estamos vendo suas massas de terra enterradas em grossos mantos de neve. Os especialistas do país, juntamente com especialistas de outros 46 países, estavam correndo para as Nações Unidas para discutir a causa do clima anômalo. Todas as emissoras repetiam que os especialistas diziam que essa onda de frio intenso não duraria muito tempo. Eles sempre terminavam seus noticiários com um anúncio de serviço público para prestar atenção aos avisos de desastre e seguir as providências tomadas pelo governo local. Eles continuaram a lembrar os cidadãos de manter a calma. Evitem espalhar ou acreditar em rumores infundados e evitem acumular suprimentos e comprar em pânico, pois o desastre logo passará. Quente, aconchegante bebendo vinho em sua casa decorada, Anfung estalou a língua. O governo e a mídia continuavam a mentir com todos os dentes, alimentando o público com BS para manter a ordem. Se ele já não tivesse morrido e voltado à vida, ele poderia até acreditar neles. Mas dessa vez foi diferente. Ele estava bem preparado para tudo o que estava por vir. Os suprimentos estavam totalmente estocados. A casa estava reforçada e o sistema de aquecimento estava funcionando perfeitamente. Ele estava tão bem preparado que não havia nada com que se preocupar no futuro imediato. Seu telefone começou a zumbir incessantemente com mensagens do bate-papo em grupo da residência do complexo habitacional feliz, discutindo o clima estranho e como a neve já estava tornando as estradas inutilizáveis. Todos estavam claramente sem noção do que estava acontecendo, mas não o membro apelidado de pessoa misteriosa, quem quer que fosse, exigiu a atenção de todos para informar que a tempestade de neve não foi causada por padrões climáticos normais, mas sim por algo dentro da própria Terra. A pessoa misteriosa proclamou que todos deveriam prestar atenção em suas palavras, pois o apocalipse da era glacial estava prestes a começar. Ninguém ficou mais chocado depois de ler essas mensagens do que Anfung. Quem diabos é essa pessoa misteriosa e como ela sabe alguma coisa sobre o apocalipse?